O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, por gentileza. Eu gostaria que ficassem de pé, por favor, somente aqueles que vão receber o sacramento da crisma hoje, os que serão crismados. Padre Tarcísio, esses são os nossos crismandos. Temos 42 jovens e adolescentes e 21 adultos de 3 comunidades da nossa paróquia: Comunidade Santa Maria dos Anjos, Comunidade São Francisco de Assis, Comunidade Matriz dos Sagrados Corações. Percorreram o caminho da IVC, Padre Tarcísio, os adultos o caminho do catecumenato e se apresentam hoje diante da igreja, acompanhados de seus familiares, de seus padrinhos, para confirmarem a sua fé. O ministro do sacramento da crisma é sempre o bispo. Todavia, não tem como o arcebispo celebrar todas as crismas numa arquidiocese tão grande como a de Florianópolis. Então, o arcebispo delega alguns sacerdotes para que, sob sua autoridade, administrem este sacramento. Então, inicialmente eu falo em nome do arcebispo, Padre Sedemir, agradecendo a sua missão de pároco, seu zelo pastoral, o seu amor à ação evangelizadora e o compromisso com o processo de iniciação à vida cristã. Muito obrigado pelo seu testemunho de fé e de pastor. É necessário aqui destacar, nesta acolhida oficial, a missão dos catequistas, então a coordenação paroquial de catequese, a coordenação de cada comunidade, e os nossos catequistas, os catequistas que prepararam esse grupo de jovens e adultos. Então vou pedir que os catequistas também agora fiquem de pé, por gentileza. Então, aos catequistas, nossa gratidão, o reconhecimento de tanto amor e dedicação nesta atividade, neste ministério eclesial. Por fim, a vocês, queridos crismandos, com muita alegria, quero ser instrumento de Deus para que vocês recebam o Espírito Santo no sacramento da confirmação. E quero lhes dizer que vocês têm uma graça a mais. Estão celebrando o sacramento da crisma no dia de Pentecostes. Foi o dia que a igreja foi crismada e vocês também serão ungidos. Sejam, de fato, homens e mulheres de Deus a partir desta celebração. Podemos sentar. Caro irmão Padre Sedemir, nós, ao celebrarmos a solenidade de Pentecostes, concluímos
um ciclo especial da liturgia chamado Ciclo da Páscoa, um período intenso que teve uma preparação, a Quaresma, que teve o seu núcleo central na Semana Santa, no Tríduo Pascal, e por fim mais 50 dias até hoje, em que vivenciamos a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, confirmando a Igreja, e semana passada a sua ascensão. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos. Jesus foi elevado aos céus, mas permaneceu na Igreja. E a garantia da permanência de Deus entre nós é o Espírito Santo. Assim, ao falarmos de Deus que é Pai, vem sempre a imagem de um Deus que de fato é um Pai que nos ama com amor de mãe. Sempre temos uma referência. Ao falarmos de Jesus Cristo, é Deus que se fez um como nós. Agora, ao falar do Espírito Santo, a Sagrada Escritura nos apresenta diversas imagens que são como que a identidade do Deus Espírito Santo. E é importante que entendamos estas diversas imagens a partir dos textos bíblicos. Por exemplo, aqui nós temos a bandeira do Divino Espírito Santo. Na ponta do mastro tem uma pomba, como um dos sinais bíblicos do Espírito Santo, que anuncia a vida, que consagra, que anuncia, de fato, a regeneração de todas as coisas. Mas não só. Primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, que fala do nosso dia. Quando chegou o dia de Pentecostes? Hoje. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, nós. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Forte vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. O ar é elemento essencial para que a vida aconteça. Sem o ar, sem o respiro, não há vida. Este ar que nos dá a vida é o Espírito Santo. Este ar, este vento que sopra, que transforma, nós somos movidos pelo Espírito de Deus. Continua o texto bíblico, na imagem do Espírito Santo como vento, dizendo que encheu a casa onde eles se encontravam. Este ar enche a nossa casa, deve encher a nossa casa, a nossa família, mas agora deve nos encher com o dom precioso da vida e da vida eterna. Esse vento, esse sopro, esse respiro. O ar, o sopro inicial, mas quando necessário, o sopro do resgate. E quem dera nós pudéssemos ser também, em nome de Deus, aqueles que vão em socorro de tantos que estão perdendo o ar da vida. Nós sabemos que nos procedimentos de primeiros socorros, temos lá a respiração boca a boca, o ar que é transmitido para que a vida seja retomada, para que haja vida. Assim também o Espírito Santo, no seu início, o Espírito Santo que resgata vidas, o Espírito Santo que nos dá a certeza da plenitude do amor de Deus. Continua, uma outra imagem. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O fogo tem como característica tudo purificar. O fogo tudo pode transformar. Dependendo da temperatura, tudo transforma. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo de Deus que queima, é a chama que crepita, como cantamos na sequência. Nós somos movidos por essa energia de Deus, esse fogo de Deus que queima em nós. E não só,
do fogo, da chama, a luz que ilumina nossos passos, a luz que também aquece, esse fogo que aquece e transforma o frio em calor. Tantos corações gelados, este fogo que transforma o duro em maciez, em sensibilidade. Esta é a chama do amor de Deus, este fogo que vem e transforma. Depois de usar as imagens do ar, do respiro, do vento e do fogo, diz o autor sagrado: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tem muita gente que vive hoje uma condição de vazio, não tem sentido na vida, está desorientado, perdido, confuso. O Espírito Santo é aquele que nos completa. Aliás, nós só seremos plenos e plenamente realizados com o Espírito Santo, este que nos torna plenos. Ficaram cheios do Espírito Santo. E em seguida, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os inspirava. O Espírito Santo é comunicação. E esta comunicação de ir ao encontro, não só de falar, mas de acolher, de escutar. Esta comunicação que gera relações e relações que produzem frutos para o bem de todos. E existe a linguagem então do Espírito, que é a linguagem do amor. Não importa a minha origem cultural, linguística, em qualquer lugar do mundo, um gesto de amor é reconhecido. A linguagem do amor é reconhecida, é compreendida por todos. Que Deus nos dê a graça da linguagem do amor, que é o próprio Espírito Santo em nós. No Salmo nós pedimos o Espírito Santo para que renove a face da terra, ou seja, renove, transforme, faça nova todas as coisas. O Espírito Santo é que transforma. Quando nós pensamos não ter mais solução, o Espírito Santo vem e resolve, e regenera, e remodela, renova a face da terra, mas também renova a nossa vida. Na segunda leitura, o Espírito Santo como aquele que é doador de todos os dons. Embora sendo diferentes, nós somos um mesmo corpo, o corpo de Cristo. E esse Espírito, então, nos enriquece com seus dons e carismas. Dons e carismas que devem se transformar em serviço. No final da celebração, sobretudo para os jovens, haverá o convite para participar da dimensão da juventude que crê e testemunha Jesus Cristo. Setor de juventude da paróquia. Mas não só na liturgia, na música, na evangelização, na própria catequese. A igreja precisa de vocês, queridos jovens. Aos adultos, a igreja precisa de vocês. E é com Pentecostes que a igreja assume a sua missão. E é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos conduz. Por fim, o Evangelho, o Espírito Santo no dia da Páscoa. Jesus que chega e dá a paz. O Espírito Santo se traduz em paz, não apenas como ausência de guerra, também, mas como a presença de todo o bem. O Shalom, a paz de Deus. Além da paz, de novo Jesus sopra o sopro, o ar, e dá o Espírito Santo como perdão, como misericórdia. E essas são expressões, imagens que a Sagrada Escritura no dia de hoje nos coloca para compreendermos este mistério tão precioso. O Deus amor nos é dado, o amor de Deus nos é dado. Assim, queridos crismandos, o sacerdote em breve vai ungir a fronte de cada um
com óleo consagrado pelo arcebispo, o óleo santo, o óleo do crisma. E o óleo é outra imagem do Espírito Santo, é uma imagem bíblica. Então, quando formos ungidos, seremos ungidos com o Espírito Santo. E na imagem do óleo, nós vamos entender o que significa esta ação do Espírito Santo em nós. Vejam bem, o óleo é usado na culinária para dar sabor. Ao sermos ungidos, nós temos que dar o sabor de Deus ao mundo. Nós precisamos entender o quanto é gostoso viver e o quanto é gostoso ser de Deus, o sabor de Deus no mundo. Por isso seremos ungidos com óleo, o sabor de Deus. Aliás, que está na origem do primeiro dom, o dom da sabedoria. Não é só saber, é sabor de Deus. O óleo é usado como combustível, seja para manter uma chama acesa numa lamparina alimentada pelo óleo, ou seja, o óleo vai manter acesa a chama de Deus em nós. E a partir de agora não podemos ser cristãos apagados, mas a luz de Deus precisa brilhar em nós. Mas também o óleo é combustível para tantas máquinas e equipamentos, inclusive para alguns meios de transporte. O óleo como combustível. É preciso que nos coloquemos à disposição. Deus haverá de nos capacitar. A força, este combustível que vai nos fazer agir, é o Espírito Santo. O óleo é usado também para a medicina. Tem força terapêutica. O óleo cura. Assim nós vamos ser curados na hora da unção. Mas nós também precisamos ser a cura de Deus para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, lá na escola, com os amigos e no mundo. O mundo está tão doente, não só de doenças físicas, não só de uma pandemia, mas marcado pela doença do pecado, pela doença da alma, a doença do espírito. E vamos ser ungidos para curar, para ser curados e para curar. Por fim, de tantas outras imagens do óleo, é o óleo da consagração. Hoje serão consagrados, e consagrados para uma missão. No sacramento da ordem, no grau do sacerdócio, presbíteros e bispos, nós fomos ungidos, Padre Sedemir e eu, nas mãos. Nossas mãos foram ungidas no dia da nossa ordenação, para servir, para abençoar, para consagrar, para perdoar, as mãos ungidas. O dia que o padre fica bispo, é ordenado bispo, ele tem sua cabeça ungida. Ele será a expressão do Cristo, cabeça de um corpo, e todo o seu ser consagrado. Vejam só, se padre e bispo ungidos para o serviço, vocês hoje também serão ungidos e consagrados para o serviço na igreja, para a missão, para o testemunho. Então, no momento em que você for ungido, ungida, saiba que você estará sendo consagrado, consagrada, para em tudo amar e servir. Nós temos aqui aceso, desde a noite da vigília pascal, o círio pascal. Durante 50 dias, até hoje, ele foi aceso em todas as celebrações. Só que hoje é dia de apagar o círio pascal. Só que o círio é apagado, mas a chama permanece. Jesus sobe aos céus, símbolo do Cristo ressuscitado, o Cristo luz, mas ele permanece no Espírito Santo. Então agora nós vamos fazer um rito muito simples, mas com grande significado, desta chama do Cristo, que disse que enviaria o Espírito Santo. Nós iremos agora acender as 7 velas, que representam cada uma delas um dos dons do Espírito Santo.
na primeira vela queremos, de fato, pedir o dom da sabedoria, o dom do saber e do sabor de Deus, para que, de fato, possamos trilhar os caminhos deste mundo, guiados pelo dom do Espírito Santo. A ciência é poder, de fato, colocar o nosso saber, as nossas habilidades a serviço de Deus. O dom do entendimento é compreender o mundo a partir de Deus. O dom do entendimento é olhar o mundo com os olhos de Deus. O dom da fortaleza é saber que somos frágeis, limitados, mas Deus é a nossa força. O dom do conselho é saber que precisamos acolher a palavra de Deus, a palavra do nosso pastor, a palavra da igreja, o conselho de Deus. O dom da piedade é ter amor às coisas sagradas, mas é também ser sensível às necessidades dos outros, é ter compaixão. E por fim, o dom do temor de Deus, que não é medo de Deus, é amor a Deus, é reconhecer que Deus é a fonte da vida e a plenitude da nossa vida, a razão de ser. Que ao receber o Espírito Santo, nós possamos agora, de fato, viver esses dons tão preciosos.